Graças a Deus, mas essa ministração da parte de Jesus ao seu coração. O livro é Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, começando diz bem assim: Portanto, livrando-os de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, o leite é o começo da caminhada em Cristo, é a sabedoria, o começo da sabedoria ali, né? Vem com o temor, o princípio da sabedoria, o temor e aquela busca, né? Em busca de perdão, de misericórdia. Ali se prova esse leite, se prova que Deus é bom. Então, ele vai te satisfazendo, saciando, vai te comunicando a palavra. E ali por esse leite, pela sabedoria, pelo começo do conhecimento da palavra, vai se fortificando e vai então conhecendo, é o começo, né? Então é necessário daí mais para crescer, porque crescer em sabedoria. Então as primeiras palavras de sabedoria que vão inundando o teu coração são o leite racional. Então também é o fazer no começo, né? É o agir no começo, de acordo com as primeiras palavras. Bom, Deus ensina a perdoar? Perdoou. Então ali é o começo. E ali então você vai crescendo espiritualmente. Começa, né? A luz crescendo em ti. Continuando, diz bem assim: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único sacrifício suficiente para salvar, mas o sacrifício agora, Jesus Cristo está em nós, e caminhar o caminho dele é reproduzir em nós as ações dele. Isso é ser casa espiritual, é viver essa vida para Jesus Cristo, para que ele, que é o sacerdote santo, e o Espírito Santo que habita em você, para que ele faça as obras através de ti, entende? E as pessoas vejam a luz que é em ti. E esse sacerdote, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, santifique a tua alma e purifique você de toda imundícia, maledicência e todo mal. Continuando. Portanto, assim estáis registrados na Escritura. Portanto, assim está registrado na Escritura. Eis que põe em si uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Ou seja, confiar em Cristo, né? Por que não será envergonhado? Porque quando se confia na palavra de Deus, dá certo. Se confia na palavra, se deposita a tua esperança, tua alma, tua pessoa na palavra, e você não perde o serviço feito. Isso em nome de Jesus. Você não perde de ter confiado nele, porque ele honra, Deus honra as pessoas pela fé, por intermédio da fé. Então quem tem fé acredita em Jesus. Quem acredita em Jesus se põe a viver de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Tanto se errar tendo o próprio Jesus como advogado. E assim vai, ao agradá-lo, buscar aceitar a palavra no teu coração e exercer esse ofício, então se é honrado por Deus, por honrar em ti a palavra de Deus, o Filho de Deus. Continuando, assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que causa queda. Portanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. A importância de obedecer, né? Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, das ilusões da mente, dos enganos, daquela ânsia de ganhar uma vida que se
perde a cada dia, a cada segundo, que está indo embora, que não consegue segurar, né? Estão saindo do engano, das ilusões da vida, dos desejos, das fantasias, e agora vindo para a luz, Jesus Cristo, a qual é a verdade soberana, e todo aquele que crê na verdade, que é Jesus, tem em si a vida eterna. Porém, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O proclamar no viver Cristo, né? E assim dele dar testemunho. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Amados, exorto-vos como a peregrinos estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que trabalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja aos governantes como por eles enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerai que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servo de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. O Rei em primeiro lugar, o Rei Jesus, a palavra de Deus, ao cumprir com os mandamentos do Senhor. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa de sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais aos seus passos. Ou seja, é necessário passar por aflições, por diversidades, e suportando em Cristo, perseverando, para que assim o nome de Deus seja louvado, louvado em suas ações, louvado ao verem que Deus é bom e que você dá testemunho dele, né? Porque Jesus é bom e Jesus te ensinou, e você, ao reproduzir o que ele ensina, você atesta que Deus é bom e que crê nele. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ou seja, ele se entregava a Deus, ele não reclamava para o homem, ele falava com o pai, pai, estou aqui. Entende? Algo nesse sentido. E ao fazer isso, Deus foi juiz de Jesus Cristo para a soltura, para a liberdade, para vivificá-lo e para ressuscitá-lo. Ou seja, o primogênito, o Filho de Deus, aquele que em tudo é perfeito. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Você vê que faz menção do madeiro? A fim de que morrêssemos para os pecados. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Morrer para o pecado. Cristo morre sobre as almas. O corpo dele é morto para que o sangue dele seja derramado sobre as almas, entende? Pelas almas ele é crucificado e sobre elas derrama a sua vida. Quer dizer que o seguinte, aquela cruz que ele carregava eram as almas que estavam ali sem água, sedentas, né? Necessitando viver para que aquele fogo, para que elas fossem poupadas da chama, né? Precisando de água, para não ser um madeiro seco. E ele com amor vivifica as almas. Mas o que sofrido e em verdade ele passou naquele rito da lei para que você vivesse, significa que ele derramou o espírito que estava dentro daquele corpo, a vida dele, sobre você. Ele vive aqui na terra para que você pudesse viver e agora ainda vive contigo e te exorta e te guia e te ilumina os olhos e a vista, né? O discernimento, o olho espiritual para você ver o caminho, os passos que você precisa dar, a caminhada que você precisa fazer, né? Então, ele te vivifica também com a sabedoria, com a água da vida, água viva, né? Que vivifica a alma e por ela, por essa água, você pode viver. A água da vida, o Espírito Santo que em vós é derramado. Jesus Cristo, a palavra de Deus. Da mesma maneira, vamos lá? Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Então, quem é o pastor, senão Jesus Cristo? Sim, é ele, Jesus. Mas Jesus não ressuscitou? Sim. E Jesus é Deus? Sim. E Deus é verdade e espírito. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O corpo de Jesus Cristo, quando foi assunto, foi elevado aos ares, foi transformado num corpo de glória. Então, Jesus Cristo é a própria glória do Pai em pessoa, luz, entende? Se alimentar desse corpo, beber do sangue desse corpo, do corpo de glória, é se alimentar de luz e beber da água viva, que é luz também, porque ele é todo luz, ele é todo verdade. E quem dele se alimenta e dele bebe, né? Bebe e come, por ele vive. Então, quem faz a vontade dele, sacia-se a sua alma e pode viver graças à palavra dele. Aquele que bebe a água da vida, a palavra de Deus, discerne, esse pode então ter em si o ensino para a vida. Ou seja, viver em espírito é viver sendo guiado pelo bom pastor e não cumprindo e não se deixando levar pelos interesses da carne, as vontades e os anseios de uma vida passageira, mas antes firmando-se na rocha da salvação, na verdade do Pai, ao ser guiado pelo bom pastor. Amém? Pai seja contigo, uma casa firme na verdade é a casa que vai de acordo com um bom construtor. O bom construtor é o que guia o seu povo ao caminho da verdade. Que assim seja em tua vida. Graças a Deus. Amém.